Vamos lá, estamos no horário, vamos começar. Estamos gravando, Lauria? Estamos online e gravando. Bom dia, pessoal. Excelente. Então, vamos lá. Não, Lauria, aula 3. Lauria, você precisa ocultar a aula 2. Essa aqui. Exato. 8 de março de 2021. Dia Internacional da Mulher. Se eu for a única aqui, eu aceito os parabéns. Parabéns, exatamente. Parabéns, todas as mulheres. Obrigada. Parabéns a todos que estão assistindo também por YouTube, talvez. Parabéns a Obrigada. todas que irão assistir também, depois que ficar lá no YouTube, não é mesmo que não estejam agora aqui ao vivo com a gente. Boa. Isso aí. Então, vamos lá, gente, vamos começar. A gente deixou o exercício, né, de ranquear as propostas de solução para o João, mantendo a visão estratégica, não é isso? E, Lauria, o Marcelo está com o host outra vez. Só um minutinho, pessoal, que a gente teve uns probleminhas técnicos hoje de manhã. Só para ter certeza que o Lauria vai estar de novo com o host, vai conseguir passar os slides. Tudo certo, Lauria? Podemos continuar? Certo. Olha aí. Perfeito. Vamos em então, frente. o que nós já vimos? Lembra quando a gente passou a ementa? Que a gente falou, a gente vai começar por conceitos básicos. Então, a gente já viu que é FP&A, as técnicas de orçamento, as visões estratégicas, um overview de visão estratégica para mapeamento do mercado. E aí, hoje, a gente vai começar a passar pelos conceitos de uma rodada de orçamento, tá? Com a aplicação daquelas estratégias que a gente viu para ter ideias de negócio, conceitos de resultado, a análise da DRE como ela está, e já algumas oportunidades para melhoria do negócio, tá? Pode. Como ficamos aí de trazer para vocês, né, também sem a gente querer estender demais, porque é um trabalho bastante denso, mas esse livro ele merece um destaque, né, o Safari de Estratégia. Ele tem um subtítulo aí, pelo menos em português, bastante curioso, né, um roteiro pela selva do planejamento estratégico. E, na verdade, aqueles 5 P's, né, 5 conceitos que o Mentzberg coloca como definição da estratégia, plano, padrão, posição, perspectiva e manobra, que entra ali uma palavra em inglês meio tipo assim, truque, ela está presente em todas essas definições das escolas de administração estratégica. Então, ele define no livro as escolas de design, de planejamento, de posicionamento estratégico, a escola empreendedora, a cognitiva, de aprendizado, de poder, a escola cultural, ambiental e configuração. E ele faz um passeio realmente sobre essas escolas, vai detalhando elas, de maneira que esse livro ficou como um guia mesmo de referência. Algumas escolas são até bastante, quase que místicas, né? Então, ia fugir um pouco do objetivo nosso de detalhar isso aqui, mas, como foi prometido semana passada, e para enriquecer até um pouco da base conceitual que a gente quer trazer, além da questão da prática, tá aí, são as capinhas das primeiras e da segunda edição. Esse livro é amplamente conhecido e disponível. E aí, gente, eu queria pegar algumas coisas, o que ficou quicando aí de semana passada para essa,
ficou totalmente assim no ar, o pessoal lá no chat, no grupo, trocando ideias sobre o dever de casa, a parte lá da gente poder realmente ajudar o João Pipoqueiro a melhorar o negócio dele. Muita coisa ficou quicando, ainda do ponto de vista da estratégia, para a gente conseguir fazer a ponte de pegar isso e aplicar na prática, para aproveitar oportunidades, minimizar riscos, alavancar as forças que o João já tem e reduzir a importância, ou seja, o impacto das fraquezas. Para isso, de uma forma muito simples, se a gente tivesse que definir a matriz SWOT do João Pipoqueiro, algumas coisas principais poderiam ser colocadas aqui. Como forças e fraquezas, questões internas dele, a gente tem uma força que é a receita da pipoca dele. Ele é um bom pipoqueiro, ele faz uma pipoca gostosa, é uma receita que tem sabor, que tem o seu valor no mercado. Né? Agora, por outro lado, a gente vai chegar daqui a pouquinho na questão dos números, que eu acho que é o que todo mundo de finanças deve estar louco para ver. A gente pode ver que tem, obviamente, um descontrole nos custos e relacionado também a isso, por alguns motivos, despesas muito acima do necessário, até coisas que são tão estranhas que chamam bastante atenção para a gente. Do tipo lavanderia, Laurinha? Sim, lavanderia. Eu não sei como é que ele usa o Uber para carregar a carrocinha de pipoca para ir para onde ele vai fazer o ponto dele de mercado para vender a pipoca que ele faz. Mas ele relatou que ele tem um gasto lá com Uber, quer dizer, Uber, lavanderia, ele botou energia elétrica nos custos. Vamos ver. O FP&A, o planejamento financeiro, o pessoal tem que ter sempre uma visão de análise crítica. Não é partir do pressuposto que isso está errado logo de cara, mas é questionar. Faz sentido para aquele modelo de negócios? Faz sentido dentro daquele setor que está sendo analisado? E aí vamos procurar fazer o que vocês fizeram no dever de casa. Vamos fazer benchmarking, vamos ir a campo, procurar entender melhor do negócio, ver o que os nossos concorrentes estão fazendo. Obviamente, tem limitações de acesso às informações, mas buscar informações setoriais. Para quê? Para enriquecer o nosso potencial de análise, de questionamento, de tentar pegar isso para ver onde é que estão justamente olhando de dentro para fora do negócio as oportunidades de melhoria e os riscos que a gente tem que estar se preparando e tentando diminuir. Então, aqui algumas oportunidades do que nós vimos conversando com o João Pipoqueiro e de ir a campo e conhecer mais do setor, ver outros pipoqueiros que a gente usou como uma referência, né? Um benchmarking, que é isso, palavra em inglês, mas não é para assustar ninguém, é simplesmente uma referência, um exemplo que a gente usa para se basear e tentar ver uma melhor prática, um jeito diferente de estar sendo feita determinada coisa. Aqui, tamanhos diferentes para sacos de pipoca para venda. O João tem um tamanho só. Será que isso é bom ou ruim? Poderia ser uma coisa a gente pensar, para ter uma oportunidade. Uma outra coisa, produtos complementares. A turma falou pipoca sabor de churros, viram outros pipoqueiros, inclusive, comercializando churros mesmo, a tal do negócio da pele, que deu um trabalho danado. Eu não sabia o que era, gente. Eu fui pesquisar, vi que é um salgadinho de trigo, que tem sabor bacon, e pelo que o pessoal viu lá na prática, no dia a dia, é um produto importante, que vende pra caramba. O pessoal acompanhou um determinado período um pipoqueiro na vida real e
Parece que estava vendendo mais disso do que da própria pipoca. Agora, tem riscos também, né? Quer dizer, uma baixa demanda, uma baixa procura, muito difícil fazer essas previsões de demanda. No momento certo, a gente vai aprofundar isso não é nada óbvio. Você começa também a oferecer produtos diferentes, você pode atrair novos concorrentes, quer dizer, opa, esse negócio deve ser bom, novos entrantes no modelo, inclusive lá do Porter que a gente falou. E riscos também que estão já ligados aí mais até às fraquezas, fazendo aqui o cruzamento das informações, é um problema de clima, porque o João trabalha ao ar livre, ele diz que ele usa lá uma marquise que protege ele da chuva, etc., mas não significa que não vai espantar a clientela, tá certo, pessoal? É diferente de um pipoqueiro que tem um ponto num lugar fixo, fechado, que tenha grande trânsito de pessoas, como, por exemplo, num shopping center ou numa galeria comercial, que tenha bastante gente indo e vindo durante um determinado período de horário comercial. E um risco aqui também é posicionar mal o mix de produtos frente à concorrência, principalmente se ele vai diversificar, vendo isso como uma oportunidade. Tomar cuidado para a oportunidade depois não se transformar em um risco. Então, gente, para poder começar a fazer a ponte entre estratégia para definição de premissas e a parte do financeiro, do cálculo, do número, da planilha, que deve estar todo mundo se coçando aí há semanas para começar a ver, a gente tem que falar o seguinte: conceito de resultado é um conceito que está ligado a uma questão de margens. No nosso conceito aqui de finanças e prática, de fazer a ponte do conceito teórico para a prática, do KISS, de deixar isso simples, vamos lá. Pensem sempre no conceito de resultado como sobra. No final das contas, a gente vai ver o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, um nome muito complicado para um esquema visual, inclusive, que vai fazer com que a gente parta do que a gente vendeu e chegar lá no que está sobrando. O que está sobrando é o resultado. E a margem é sempre uma proporção de uma parte desse resultado confrontado com a receita. Quer dizer, o que está sobrando para cada real que eu vendi dá margem de lucro antes do imposto de renda, dá margem de lucro antes do imposto de renda e dos juros e dos impostos, dá margem líquida, e de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a margem EBITDA, EBITDA, cada um fala de um jeito diferente, mas o importante é ver como é que isso funciona na prática. Não é algo que, na contabilidade brasileira, é definido oficialmente, mas é um conceito muito usado no valuation, na avaliação de empresas, na comparação entre empresas de um mesmo setor. Ainda nessa linha de verificar a lucratividade, eu queria só deixar um remarque aqui, ou seja, Isabela? Um ponto de atenção. Isso, um ponto de atenção. E a gente vai tomar esse cuidado, tá, gente? Quando a gente trouxer um conceito que normalmente as pessoas falam aí em inglês ou numa outra língua estrangeira, a gente quer sempre traduzir para ficar mais fácil. No KISS, a gente está sempre podendo entender as coisas. OPEX é o orçamento de despesas operacionais, é o expenditure budget, tá certo? E o CAPEX é o orçamento de capital, vem de capital expenditures, de despesas de capital, ele está ligado a investimentos. E aí tem muita gente boa que confunde essas duas coisas, que usa os conceitos como se fossem iguais, mas eu gostaria de trazer isso como um conceito, uma definição importante. Lucratividade, ela está ligada à eficiência operacional, é a gente procurar saber o resultado por cada real de receita, ou seja, por cada real de vendas, quanto que está sobrando depois que a gente pega
e ver a nossa operação. E quando a gente fala em rentabilidade, a gente está com foco em geração de valor, ou seja, do quanto nós investimos para cada dinheiro qualquer, real ou qualquer outro que a gente investe, quanto que a gente está conseguindo de retorno a partir disso. Tá certo, pessoal? Guarda, porque isso é valioso. Isso tem muita gente boa que confunde, que usa como sinônimo, como se fosse a mesma coisa, e conceitualmente um está ligado ao que eu pego de volta do que eu invisto e o outro ao que eu consigo de sobra da minha operação como eficiência operacional. E aí, para a gente verificar isso, a gente usa normalmente a demonstração do resultado do exercício. É uma importantíssima, mas não é a única, obviamente, demonstração financeira. A DRE gerencial é chamada de P&L, Profit and Loss, lucros e perdas. Também é conhecida como Income Statement, ou seja, é quase que um extrato da renda. E o objetivo principal é apresentar esse resultado em relação ao conjunto de operações para um período dado. A gente pode ter um DRE diário, semanal, mês e anual. E um conceito que nós vamos ver mais para frente, muito usado, é o conceito de Year to Date, que é esse YTD que está aqui, aonde a gente vai vendo mês a mês ou período a período, mudando aqui o ano do year para uma outra sigla qualquer que defina o período, para ir acumulando isso no tempo. Está claro até aqui, pessoal? Posso falar de outra forma? Então, quando a gente bota assim, 3 letras, né? To date, até ali, então até aquela data, significa sempre uma sigla, então, de acumulação. Se você está fazendo um year to date, year é ano em inglês, então é acumulação no ano. Se você está fazendo um month to date, é acumulação até dentro do mês. E assim, são siglas bastante usadas. E como a Lauria falou, a gente vai estar trazendo, gente, todos esses termos que, na verdade, a gente usa no dia a dia. Vocês vão me ver falar muito. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, porque às vezes passa, a gente nem percebe de tão usual já está, de tão enfiado aqui no nosso sangue, tá bom? É isso, gente. É importante o que a Isabela está colocando. Vocês façam perguntas, interrompam, participem. Isso aqui não é para ser só eu e Isabela falando o tempo todo, é para ser uma troca entre todo mundo que está aqui. Isso é um princípio bacana que a gente está conseguindo fazer no Finanças e Prática, e que tem um valor assim enorme, né? Só também para botar um temperinho na comida, muita gente boa se enrola com isso, tá? Eu fico repetindo em alguns lugares aonde eu já trabalhei, ficava repetindo, né? Mas aonde eu estou trabalhando, eu continuo repetindo. E muita gente boa não sabe, também não é todo mundo que é obrigado a saber. A gente tem que ter paciência de ficar falando isso até que as pessoas entendam. Conceito de competência e conceito de caixa, gente, são coisas diferentes. A gente está acostumado a lidar, às vezes, com a nossa conta corrente no dia a dia, com o conceito de caixa, o que está entrando, o que está saindo da conta. A gente recebe, a gente paga, recebe e paga, recebe e paga. É um ciclo eterno de felicidades ou de agonias, não importa, mas é parte da vida. Isso é uma visão de caixa, tá, gente? É o que está entrando e o que está saindo ali no dia a dia. A visão de competência, ela está baseada numa questão que é um fato gerador. É alguma coisa que a gente faz agora e que vai ter uma consequência futura. Então, eu vendo ou eu compro alguma coisa hoje e eu só vou ter que efetivamente pagar isso ou, infelizmente, receber daqui a algum tempo. Então, a gente anota no dia de hoje, porque o fato foi gerado hoje, ou eu vendi ou eu comprei hoje, sabendo que vai movimentar o caixa, ou seja, vai gerar uma entrada ou uma saída de dinheiro daqui a algum tempo. Tá legal, pessoal? E aí, se a gente estiver sendo muito básico, muito óbvio,
é porque a gente precisa construir do zero mesmo, para que todo mundo que veja as aulas, mesmo depois de gravadas lá no nosso canal do YouTube, que todo mundo possa ir acompanhando, mesmo quem nunca viu isso, quem nunca foi apresentado. Então, a gente pede um pouquinho de paciência para os nossos samurais aí, que têm uma faixa mais colorida, que estão mais avançados, mas a gente está partindo do princípio que a gente está primeiro no ciclo de faixa branca, tá certo? Precisamos aprender primeiro a base, a andar em base, como é que dá o soco mais simples que existe, aquele chute que não vai te desequilibrar e vai te derrubar no chão. Então, olha só, bem-vindos, quem ainda não conhece, à demonstração de resultado do exercício, mas mesmo para quem já conhece, e às vezes a gente se enrola achando que já sabe alguma coisa, a DRE ela é um conceito de fluxo. Ela vai dar para a gente uma situação saindo do T ao T+1, ou seja, de um período para um período seguinte. Então, é o que eu fiz naquele dia, saindo do dia anterior até o final desse dia, de hoje até amanhã, do dia 1º até o último dia do mês, e nos acumulados, como a Isabela falou, com aquelas siglazinhas lá, aquela sopa de letrinhas em inglês, porque é usado em inglês normalmente, porque, enfim, ficou assim em muitas empresas. Então, na verdade, isso daqui parece mais complicado do que é. A gente pode detalhar muito cada categoria dessa, mas o objetivo é que você parta do que você vende, ou seja, da sua receita, e vá diminuindo até você chegar no que sobra. Então, eu preciso pegar o que eu vendi, descontar uma parte que é um imposto direto sobre vendas, a gente chega numa receita operacional líquida, a gente desconta os custos, que é o gasto diretamente relacionado ao que a gente produz, chega no resultado da operação bruto, desconta despesas, que são gastos que não estão relacionados diretamente à produção, aí chega num negócio chamado LAGIR, lucro antes dos juros e do imposto de renda, desconta os juros. E aí precisamos ver depois isso com calma, viu, Isabela? Porque parece que o João estava precisando pagar um montão de juros. A gente vai chegar ao lucro antes do imposto de renda. Quando a gente desconta mais um pouquinho dos impostos, e aí no caso das empresas, principalmente, imposto de renda e contribuição social no Brasil, aqui sobre contribuição social sobre o lucro líquido, a gente depois chega no lucro líquido. É o que sobra. Então, a gente faz um esforço danado, a gente trabalha para caramba para depois ficar com a sobra. Quando a gente volta a um conceito de depreciação, porque ele não movimenta a caixa, mas a gente vai explicar depois com calma isso, a gente chega num fluxo de caixa. A partir do lucro líquido, voltando à depreciação e amortização, que não movimentam caixa, a gente tem um conceito do EBITDA, ou EBITDA, ou EBIT, sei lá, do que você quiser, do jeito que você quiser pronunciar isso, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Isso pode ser espalhado e detalhado, cada categoria dessa, dependendo da sua necessidade como empresa, como nosso objetivo é trazer a coisa para o conceito do KISS. Eu, nesse momento, só digo que existe dessa forma, ela é muito completa e pode ser muito mais detalhada e mais completa do que isso. Eu vou botar a bola no chão, a bola beijada do KISS, e vou passar a palavra para a Isabela. Muito bem. E aí, pessoal, trazendo aqui para o nosso estudo de caso, né, que a gente está trabalhando no grupo e aqui no exercício, a gente sabe que para começar a fazer a demonstração de resultados do exercício do João, a gente vai precisar de algumas outras informações que até então não foram fornecidas.
o custo e consumo de alguns insumos, sazonalidade, perdas na produção e até a remuneração esperada. Quanto que ele tem de objetivo lá para se manter? Talvez ele nem saiba, né? Talvez ele não tenha uma consciência muito clara. Mas quando a gente está falando da vida prática, né, que é o nosso foco aqui, a gente, quando começa a construir um orçamento, a gente sempre vai conversar, vai negociar, vai definir um pouco dessa expectativa de remuneração, tá? Isso é super relevante. E aí eu queria fazer um ponto. Passa, por favor, Laurinha. Não posso deixar passar aqui sem dar parabéns ao time que trabalhou junto numa base. O Valdir, o Davi, a Amanda e a Cris, que coordenou isso tudo. Queria pedir uma salva de palmas para essa galera que saiu na frente, que se engajou, que se encantou aqui com o nosso business case e trouxe um monte de trabalho. O Carlos Brum, que está super participando, foi visitar Pipoqueiro, e a gente está nessa construção conjunta que eu acho riquíssima para a construção desse pensamento, que é o que a gente quer fazer, tá bom, pessoal? Então, pode passar, Laurinha. O que é interessante é que quando esse time montou uma demonstração de resultados mensal, e aqui super corretamente, tá, pessoal? Ainda sem considerar juros, sem considerar impostos, tudo bem, é para ser simples mesmo, para entender o conceito. E estavam chegando aqui a um resultado, vocês podem ver na tela, que vai dar em torno de 8% de rentabilidade, a DRE mensal. E aí eu quero perguntar para vocês, passa, Laurinha. O business do João é lucrativo, pessoal? Pode passar, por favor. Nós vamos fazer aquele nosso bom e velho questionamento, vocês já conhecem. Vamos entrar aqui no Mentimeter. Laurinha, se você puder botar no chat aqui esse link, eu acho que facilita para quem não está com o celular na mão. Já temos 4 respostas até agora. Vamos lá, vamos participar. Estou botando 6 aqui no respostas. link. 8. Está no Laurinha, chat. vocês já estão vendo minha tela? Ainda não, né? Não. Então, vamos lá. E agora? Sua Achamos tela. que o business do João é lucrativo? Está todo mundo vendo minha tela? Sim? Sim. Tem, sim. Legal. Então, temos aqui uma maioria achando que o business do João é lucrativo. Muito bem. O que eu queria agora que a gente... Pode voltar, Laurinha? É só você parar de compartilhar, que aí ele vai perfeito. voltar. Espera aí. Parei. Então tá. Então agora eu vou voltar a compartilhar.
Vamos voltar, né, aqui rapidinho. Voltamos, Lauria. Isso. Não, pode passar. Pode passar? Então, a gente estava chegando a um 8% de rentabilidade, mas a gente falou que a gente tinha que validar muito claramente as premissas, lembra disso? Como parte do fluxo de planejamento, porque a gente partia sempre de um planejamento estratégico, a gente tinha que revisar e ter muita certeza, uma análise crítica das premissas na hora de construir a demonstração de resultados. E teve uma informação chave que a gente falou, que era a remuneração esperada, né? Ele chegava ali a 8% de lucratividade, mas a gente viu que aquilo representava um valor bem baixinho de resultado. E absolutamente não chegava nem aquela remuneração básica que a gente viu numa pesquisa de salários, que era de R$ 1.280. E aí o time que montou pensou nisso. Pode passar, Lauria. E quando eles incluem lá, ao fazer a DRE anual, quando eles incluem a remuneração, e essa sob a premissa de que ela é a básica de R$ 1.280, eles já chegam num lucro antes do imposto de renda negativo em quase 50%. Tá? Então, pessoal, a gente aqui é só uma prova, um jeito da gente sentir que a gente construir bem as premissas é fundamental para a gente começar. E a gente estava até entre nós, eu e Lauria, conversando, mas quantas rodadas de orçamento você faz na L'Oréal, Bela? Eu falei, cara, depende. Sempre vai depender muito de como que eu construo essa rodada zero, como que eu construo as expectativas, como que eu construo os principais indicadores. E aqui a gente tinha falado, está muito famoso agora, em orçamento base zero, né? Porque quando entrou a pandemia, a gente viu que a gente tinha uma série de rupturas na forma de viver. E muitas despesas caíram drasticamente, vocês imaginam? Luz, água, manutenção do prédio, ficou fechado. Isso caiu naturalmente. A própria ocupação dos escritórios, né, Isabela? Está sendo revista. Ocupação do escritório, exatamente, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, como as lojas estavam fechadas, a receita também caiu. Caiu muito mais rápido do que as nossas despesas, né? E aí o que vai acontecer é que a gente está falando muito em orçamento base zero, que é a gente revisar tudo que a gente gasta, como a gente gasta, por que a gente tem aquela despesa, se aquele custo faz sentido, não é? Então, pode passar, Lauria. E aí, a gente tinha lá, isso aqui foi tudo capturado do nosso grupo, tá? Das nossas discussões, uma série de ideias. A gente tinha ideias para mix, a gente tinha ideia para a forma de funcionar o negócio, a gente tinha ideia para a forma de comprar, da forma de fazer as despesas com custo de transporte, aluguel, como a Lauria até colocou, que eram óbvias oportunidades. A gente pensou em investir num carrinho próprio, porque o aluguel é bizarramente alto. E a gente tem algumas questões também, até sobre o risco da operação, porque ele não está regularizado, ele não tem um ajudante formal, nem um plano B. Ele fala, eu conto com os meus amigos. Cara, ele não tem um plano B se ele não estiver lá. Nem com a chuva, nem com a própria ausência. As pessoas ficam doentes. Às vezes tem uma ausência, precisa se ausentar. E aí? Como é que isso acontece, né? Vamos lá, Lauria, por favor, pode passar. Então, se a gente pensar assim, no que em inglês a gente chama de low-hanging fruits, nas coisas que são
de fácil aplicação, vamos dizer... As frutas que estão mais baixas, assim, mais fáceis de pegar, tá, gente? Mais fáceis de pegar, exatamente, boa. A gente teria que, olhando o mercado, toda a análise que a gente fez, a gente sabe que, cara, eu tenho oportunidades muito claras e bem imediatas sobre o custo das compras, sobre as despesas de funcionamento e também sobre os formatos de pipoca. Porque, afinal, o mercado não trabalha com um formato só, ainda mais o grande. Pode passar, Lauria. A gente viu num estudo, inclusive, que o pacote médio é o mais vendido no mercado. O menor ainda é mais vendido do que o grande, tá? Então, se a gente fosse assim para um início de discussão, a gente já teria de cara que adequar a realidade, vendo o custo de botijão de gás que ele não informou, vendo o consumo de algumas coisas, como álcool gel, guardanapo, porque realmente hoje em dia ele não pode funcionar sem isso. E a gente tem que considerar essa remuneração do João, pelo menos segundo uma pesquisa, é uma premissa inicial, mas é o mínimo que eu tenho que ter. Porque hoje ele não é lucrativo, com um mínimo de remuneração. E o que vocês ajudaram e fizeram até agora, na prática, é o que acontece. A Isabela está falando aí de rodadas de orçamento, de um ciclo orçamentário. Você pega e define esse ponto de partida e chegaram à conclusão, todos juntos, que a lucratividade era pequena, mas que se considerasse a remuneração dele, não ia ser suficiente e o resultado, ou seja, o que sobra, ia ficar faltando, não ia sobrar, ia dar prejuízo. Você, como FP&A, como gestor de planejamento financeiro, amiguinho e amiguinha, como você acha que você vai se sair levando um plano para ser aprovado pela sua diretoria ou pelo seu board, dizendo que você vai dar um prejuízo de não sei quantos R$1.000 naquele ano? Ganhamos medalhinha, estrelinha ou vamos ser enxotados na base do porrete? O que você acha, Henrico? A gente vai sair rodando igual um peão. Isso daí acontece, gente. Eu e Isabela não queremos mentir nem inventar nada para vocês. É a vida real. Olha, você acha que eu posso defender um número desse? Você está maluco? Eu vou fazer papel de bobo lá na frente de todo mundo. Fala, Henrique. Não, o que eu queria comentar é só que, na prática, às vezes o orçamento que a diretoria tem, a meta, né, de 5 anos para a empresa, de crescimento, planejamento de longo prazo, para quem está liderando esse orçamento, tem que ter isso em mente, porque é o que eles chamam de top-down e bottom-up. Eles têm que se encontrar, o que a diretoria quer, o que a presidência quer, com o que a gente está compondo aqui no dia a dia. Tem que ter alguém fazendo esse link, né? Só pra... Eu nunca vi, na prática, isso ser feito em menos de 3 rodadas. E sim, olha que isso é muito bom quando é só 3. Por isso que eu perguntei para a Isabela, que ela está rindo, quantas vocês faziam lá e tal, porque até chegar o que está vindo de cima, com o que você está conseguindo fazer base zero, com tendência, ou do jeito que for, e espremendo os números, que também não seja uma fantasia absoluta, né? Porque o orçamento ele tem que ser real, ele tem que ser realizável. Até conseguir chegar nessas duas coisas, gente, roda muito ciclo, são sangue, suor e lágrimas, são noites em claro, fins de semana, discussões, conversas, etc., 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 para ser até um pouco otimista. Mas é isso mesmo. E é isso, Henrico, que a gente quis trazer aqui com essa questão da remuneração do João, que a gente está entendendo que é aquele
retorno mínimo. E a gente partiu de uma premissa, a gente ainda nem alinhou com ele se é isso mesmo que ele precisa, né? Mas a gente está aqui falando de um mínimo para começar a falar. E a gente ainda nem falou de impostos, a gente ainda nem falou de MEI, né? Porque ele vai precisar de uma licença. Para começar a conversar, para o João ser capaz de receber a gente como nosso diretor, a gente vai ter que incluir aí algumas análises para entender, tudo bem, mas será que ele compra bem? A gente acha que não. Se eu for fazer uma pesquisa online, imaginar um novo formato de compras. E se eu propuser para ele, cara, para de ir de Uber para o trabalho e vai de ônibus. E você não pode lavar roupa em casa? Quanto custaria isso? Em termos de mix de produto, meu filho, ninguém trabalha com esse mix de produto só grande. A gente precisa de pequeno e médio. Vamos lá. Você precisa revisar esse mix. E aqui, gente, na prática, em termos de mix, só para vocês saberem, é muito comum no mercado de consumo você muitas vezes ter um mix que não faz sentido pela rentabilidade, tá? Pelo investimento que você faz na marca e tudo isso. Então, o que na prática muito a gente faz é o contrário, é revisar o mix rentável e verificar onde que ainda vale eu botar dinheiro, em termos de mídia, em termos de investimento no parque industrial, se vale a pena eu continuar investindo em uma marca ou não, tá? Só para vocês terem em mente assim, o tipo de trabalho que a gente faz nos bastidores para construir um orçamento de verdade, tá? Um budget, como a gente chama, no mercado. Então, passa o próximo slide, Lauria, e eu vou entrar no Excel. A gente colocando isso tudo, volta ali rapidinho, porque tinha um pop-up que eu esqueci. Botando isso tudo na história, colocando o álcool gel, o guardanapo, a remuneração do João, fazendo a história, a gente vai para uma rentabilidade, gente, de menos 30%. É um desastre, um horror. E ainda nem coloquei imposto, a gente nem colocou gasto da carteirinha lá para funcionar, nem fomos na prefeitura, não fizemos nada disso, tá? Mas de cara ele já sai perdendo trintinha. E aí eu comecei a fazer alguns estudos para ver, cara, até onde eu consigo ir. Bom, se eu for para um modelo, se eu for comprar os produtos em atacado, concentrar as compras uma vez no mês e buscar os preços em atacado, comprar maiores quantidades, eu consigo uma boa redução na parte dos custos. Se a gente propuser dele ir de ônibus, dele lavar roupa em casa e tal, eu estimo que eu consigo melhorar um pouco ainda essa rentabilidade. Mas para chegar no que a gente chama de break-even, que é o zero, para ele se pagar o mínimo, ainda sem imposto, sem juros, sem nada, ele vai precisar de um novo modelo de receita, que vai passar por mix. E vamos nos questionar sobre aquela questão que veio do Davi, lá no grupo, sobre elasticidade de receita. Isso é o mais difícil, gente. Sabe por quê? Custos e despesas estão dentro de casa. Você controla um pouquinho melhor. Quando você fala dos drivers, ou seja, dos orientadores de receita, essa administração de mix que a Isabela está falando é praticamente, para quem gosta de mercado financeiro e tem as aulas de introdução ao mercado, é praticamente uma administração de portfólio. E tem uma coisa que é incontrolável. O conceito de elasticidade é muito legal, gente, é fundamental, mas é difícil de calcular. Probabilidades associadas a cenários diferentes, você não controla, você faz um cálculo, tem uma chance de acontecer. Mas e se não acontece? Então,
ele precisa ter uma venda num volume superior ao que ele está tendo hoje. Mexer no mix de produtos é para tentar fazer com que isso aconteça, mas a gente não tem garantia de que vai acontecer. E aí tem que tomar muito cuidado, porque, João, você vai passar a vender 2 vezes do que você vende hoje, 3 vezes do que vende hoje. Depois, se isso não é realizado, caramba, arrumamos um problema, tentando resolver. E olha, o Carlos está me dando uma dica aqui pelo chat que, primeiramente, quem trouxe a questão da elasticidade foi o Elton, que vem aqui super colaborando também com o nosso grupo e trazendo questionamentos estratégicos super fortes. Foi ele primeiro que falou do primeiro livro que o Lauria trouxe hoje para a gente. Então, é isso mesmo. A gente calculou aqui que a gente, trazendo um novo mix, a gente vai precisar dobrar de volume, ainda que com um mix diferente. E eu vou aqui mostrar, Lauria, como é que eu fiz essa conta, tá bom? Bom. Todo mundo comigo? Estão vendo minha tela? Estamos vendo. Pena que eu não consegui botar aquele som dos tambores. Então, primeira coisa que a gente... A DRE está aqui, tá, gente? A gente, de novo, keep it simple, a gente não está falando ainda de impostos, a gente não está falando de juros, a DRE está aqui. Isabela, só um minutinho. O Afonso está com a mão levantada. Acho que ele quer fazer uma pergunta ou comentar alguma coisa. Afonso? Claro, pode falar, Afonso, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Não quero interromper a aula, mas eu queria, como é a primeira aula que eu estou frequentando aqui, que vocês depois, né, quando fosse o momento adequado, explicassem um pouco essa questão do conceito da elasticidade que foi colocado. Eu cheguei ali por alto ali no grupo quando me colocaram, mas como eu estava no meio do tiroteio, eu falei, não, deixa eu pegar com os professores lá, porque eu só por conta própria não vai ser muito bonito isso. Então, quando for o momento adequado... Então... Só, Lauria, o que a gente combinou, Afonso, só para você, depois você vai revelar a primeira aula, em termos de ementa, a gente está explicando o conceito de orçamento, a gente vai dar uma pinceladinha sobre esse ciclo orçamentário, passando pelos principais conceitos. Então, a gente está falando hoje de demonstração de resultados e conceito de resultado. Depois, em seguida, eu também tenho 2 gatos. Em seguida, a gente vai falar de fluxo de caixa, porque a gente não consegue planejar se a gente não fala de caixa. A gente vai colocar os impostos, a gente vai entender o endividamento do João, para depois a gente começar a quebrar, vamos dizer, esse ciclo orçamentário por conceitos de receita, conceitos de despesa, e aí a gente vai chegar em elasticidade, modelos de apuração da receita, tá bom, Afonso? A ideia aqui é mesmo construir o pensamento juntos, e por isso a gente até no grupo aconselhou, não entra ainda na questão da elasticidade, porque a gente precisa primeiro entender como é que faz um orçamento, o que a gente precisa para chegar no mínimo, que esse é o modelo de ciclo orçamentário que a gente usa. Combinado? Está todo mundo comigo? Tá, deixa eu só falar rapidinho para o Afonso, assim, esse conceito, tá, Afonso, é um conceito muito usado em economia, para você ver, dada uma variação num preço, por exemplo, ou numa quantidade, o impacto que isso vai ter para mais ou para menos, tá? De uma forma muito simples é isso. Por isso que eu falei, o conceito é muito tranquilo, assim, mas para calcular não é tão simples assim. A gente vai aprofundar isso mais para frente, ok? Combinado. Então, vamos lá. Para a gente começar a construir nossa demonstração de resultados, em geral, a gente faz o cálculo do custo unitário. Porque depois, a partir da quantidade que a gente vai vender e tudo, a gente vai precisar disso. Notem que a gente não teve, em geral, para a gente calcular o custo, a gente tem uma análise de perdas, a gente tem o consumo por matéria.
Aqui a gente não vai ter. O João falou assim, olha, para um mês que eu vendo 10, eu gasto isso aqui, eu gasto meio quilo de milho para 17 pipocas, eu gasto 1 litro de óleo para 100 pipocas, e com isso eu gasto tanto, tá? Essas informações, então, foram traduzidas aqui num custo unitário, tá? Por pipoca, grande, porque é o que a gente está dimensionando tudo para embalagem G, tá certo? E a gente chegou aí, a gente olhou no mercado quanto é que custa um pacote de 100 embalagens da embalagem G, porque ele também não tinha informado. E a gente vai começar a construir nossa DRE com essas informações. Todo mundo comigo até aqui? Beleza, estou vendo os rostinhos fazendo assim, então tá bom. Qual é a nossa receita, pessoal? Ele diz que ele vende. Desculpa, eu vou parar, tem uma dúvida do Ricardo Vicente. Fala, Ricardo. Desistiu? Então, vou continuar. Então, ele fala de uma embalagem G, ele vende 10 unidades a R$10. Ele menciona que ele trabalha 22 dias úteis, isso daria, aqui, multiplicando 10 embalagens a R$10, 22 dias úteis, R$ 2.200 de receita. O meu custo aqui, olha, é esse custo unitário. Eu vendo 220 pipocas no mês, daria R$ 526. Muito bem. Eu vou adicionar 2 pacotes de guardanapo de 50. Vou imaginar que ele dá um guardanapo para cada 2 pipocas, mais ou menos. Vou imaginar que ele gasta 4 garrafas de 1 litro. São premissas, porque a Cris viu que ele gasta 4 garrafas de 1 litro lá, o pipoqueiro real, para 160 pipocas, tá? E a gente vai ver aqui que ele falou que ele gasta 1 botijão de gás para 2 meses. Então, ele gasta meio botijão de gás. Tem o carrinho, tem o transporte da compra, que são 30 por semana, 4 semanas. E aí eu vou chegar ao lucro bruto, que é o quê, gente? É a minha receita menos os meus custos, tá? Depois do lucro bruto, eu vou descontar as despesas aqui, que vão ser o transporte para o trabalho, a lavanderia, a luz e a remuneração do João. De fato, ele não chega à remuneração mínima esperada, tá? O transporte para a compra pode ser considerado uma despesa? É uma pergunta lá para a aula de contabilidade, mas basicamente, pelo que o Rubem explicou, vai ser considerado custo toda vez que ele precisar acarretar com esse custo para a produção. Enquanto ele estiver sentadinho lá sem usar o custo, isso aqui vai ser despesa. Não vamos entrar nessa seara hoje, tá bom? Se a gente for para a análise do mercado que a gente falou e pegar aquele mix que foi falado lá, ó, no estudo de caso, do quanto... Primeiro tinha o quanto ganha o pipoqueiro e tinha um outro estudo de caso do mercado de pipoca que saiu, que vocês publicaram lá no grupo. E aí ele falava que metade das vendas era embalagem M, depois a P e, por último, a G. E aí, o que eu fiz? Eu peguei novos preços online para esses produtos, tá? Fizemos que antes eram 500 gramas para 17 pipocas a R$10. A gente viu que a gente consegue comprar muito mais barato 1
quilo de pipoca e tudo isso. A gente consegue orçamentos infinitamente melhores. Além disso, eu tive que calcular de novo, a partir do G aqui, eu tive que calcular as embalagens MP, quanto custariam cada uma. Pesquisa de mercado para embalagem unitária também, tá? E aí, gente, a gente vai construir agora a DRE com essas novas questões. Bom, eu já adicionei os novos preços, eu já adicionei desafios para, como a gente falou lá no slide, para o transporte de ônibus, que é R$ 4,05 cada perna, para lavar as roupas em casa. A gente pode imaginar que ele vai fazer estoque, e ele vai comprar uma vez por mês, de forma que ele vai pagar o frete da compra só aqui. E a gente vai imaginar que a gente vai ter o álcool gel e os guardanapos acompanhando a quantidade vendida, tá bom? E aí, para ele chegar aqui, num lagir sobre receita de 0, para ele ficar no break-even, que foi o termo que eu apresentei para vocês hoje, ele precisaria... Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, perfeito. Ele precisaria dobrar a quantidade vendida de pipocas. E aí, os custos variáveis dele vão acompanhar esse aumento de volume, mas esse aporte de mais receita é tão relevante que faz com que ele se remunere do valor de um pipoqueiro pelo salário que a gente viu lá nessa pesquisa. Tudo bem? A gente viu também nas pesquisas que, em média, um pipoqueiro vende 120 pipocas por dia. Era isso que o estudo de caso que estava lá na análise de mercado que a gente fez vende. A gente está aqui num nível de 20 pipocas dia. Mas a gente sabe, como o Lauria falou, que tem uma série de variáveis aqui envolvidas nisso e que a gente não está totalmente sob controle porque a gente está numa iminência de lockdown. Tá bom? Então, volta lá, Lauria, vamos fechar, por favor. Só você parar de compartilhar, Bela, para eu poder retomar. Parei. Pode passar. Então, aqui a composição desse ramp-up, que a gente chama, né, da composição da ponte de receita. Volta lá só rapidinho, Lauria, desculpa. Para a gente entender que, para começar a discussão, a gente tem que ver novos potenciais de receita. A gente fez um estudo rápido com mix, mas a gente vai ter que explorar isso aí antes de dar retorno para o João, ou pelo menos dar esse retorno. João, antes da pandemia, como é que você funcionava e tudo isso, para ver a factibilidade dessa explosão de receita. Tudo bem? Então, hoje, Lauria, pode seguir. Hoje a gente viu o início do ciclo de orçamento, como que ele funciona. A gente viu uma análise de DRE e oportunidades para melhoria do resultado. E como eu antecipei antes para vocês, a gente vai, em seguida, ver a aplicação dos objetivos e essas rentabilidades, que a gente faz muito em ciclo de orçamento, fazer cenários diferentes, se lockdown, se a pandemia acabar, como que acontece, que tipo de cenários eu vou ter. E a gente vai começar a olhar também aquilo que a gente começou a pensar. Eu falei, eu vou fazer estoque, vou comprar uma vez por mês. Ok, mas isso exige dinheiro em caixa.
será que o João vai ter grana para investir em novas embalagens? Lembra que ele dizia, eu não posso comprar nova embalagem porque eu já tenho um estoque dessa. Ele vai ter dinheiro para comprar novas embalagens? Ele vai ter dinheiro para investir num estoque e comprar mais barato para melhorar o custo? Como é que fica o caixa dele? Será que ele já está endividado de forma que a gente ainda não olhou para isso? Segue, Laurinha. É o que eu quero que vocês pensem. Que perguntas vocês precisam fazer para completar essa análise? E aí eu vou chamar o João de volta dizendo, João, tenho já boas notícias para você. A gente já tem uma análise do seu resultado, a gente já tem algumas ideias. Agora você não precisa mais ficar aborrecido com a gente. Mas a gente quer que a gente pense juntos que ações ele pode tomar para cumprir o objetivo, entendendo que o objetivo dele é sair do buraco. O objetivo dele, implicitamente, está falando de deixar de se endividar. Tá bom? Todo mundo aqui... Querem fazer ainda alguma pergunta? A gente já chegou no nosso horário, mas a gente está aqui aberto para vocês. Carlos, quero te ouvir. Olha só, Isabela, é o Zé. Fala, Zé. Bom dia. Pergunta assim, o endividamento dele está em capital de giro, né? Porque ele não tem dinheiro para rodar o negócio dele, né? Eu não vi ainda ele não tem capital de giro. Ele, na verdade, está fazendo compras com o cartão de crédito do irmão e a gente não sabe se ele tem dívida com o irmão. A gente não perguntou, ele também não mencionou. Mas ele fala que ele está sem dinheiro nenhum. Então, leva a crer. A gente está lendo ali nas entrelinhas que ele está endividado, tá? E a gente ainda não sabe com quem. A gente também sabe que ele tem uma iminência de multa, de parar um negócio ruim, porque ele não está regularizado. E a gente sabe também que ele falou que ele se enrolou com o banco e ele não tem mais conta em banco. Então, pode ser também que ele tenha alguma dívida bancária, Zé. Vamos ter que estressar aí esse perfil de endividamento e a necessidade do capital de giro. Não é óbvia porque ela exige que a gente financie isso da forma correta dentro da teoria de finanças, né? Para não chegar no tal do efeito tesoura lá na frente e comprometer até a continuidade do negócio. Mas que isso, Valdir está com a mão levantada, gente. É só pelo seguinte, eu sei, Cristian, mas olha só um minuto, Valdir, é porque a conta que eu fiz de cabeça aqui é o seguinte, o yield que o cara está pagando para alugar o carrinho é absurdo. O carrinho custa R$8.000, o carrinho custa R$8.000. A questão, se ele tiver com o nome sujo, se ele tiver enrolado, ele também não consegue fazer a aquisição, lembra? Então, a gente precisa regularizar ele primeiro. Perfeito, por isso que a gente não botou, não trouxe como opção que eu chamei de low hanging fruit, opção muito rápida, porque teria um investimento que ele não tem por onde começar. Bom ponto, Cris, o que mais? Valdir, vamos deixar o Valdir falar. Esse ponto do José, eu já deixo o Valdir. Valdir, é importante, esse ponto do José, eu não quero que vocês esqueçam dele, tá? Essa opção que vai basear lá num CAPEX, num investimento de capital, não pode ser desconsiderado, mas tem algumas questões para serem avaliadas antes. É só isso que a Isabela está colocando, tá, Valdir? Perfeito, perfeito. A colocação foi perfeita, é isso mesmo. Pode falar, Valdir. Eu estou lá na dúvida bem básica ainda, tá? Quando a gente apura o custo, né? Qual é a premissa que eu adotei, né? Eu acho que eu coloquei que a pipoca o custo óleo e milho, tá? Aí eu vou separando pelo mix de produto. Por exemplo, pipoca não vai sal, mas vai o leite condensado. Foi assim que você fez cálculos? Só isso. Foi sim. Eu vou disponibilizar essa planilha para a gente olhar juntos, mas eu tô
Desculpa, eu esqueci de mencionar isso quando a gente viu o Excel. Não, tranquilo. É preguiça de olhar. Aquele 80-20, perfeitamente. De 80-20, 80 sal, 20... Maravilha. Leite condensado, é isso aí. Eu queria só perguntar o seguinte, todo mundo está no grupo lá do Telegram, do FP&A? Por quê, gente? A gente chegou no nosso tempo hoje, e aí, em respeito às atividades da vida das pessoas agora também daqui para frente, a gente vai precisar encerrar, infelizmente, a aula, mas o grupo é fundamental para isso, para durante a semana as discussões irem acontecendo, para vocês poderem continuar perguntando ao João Pipoqueiro lá, porque a gente vai trazê-lo alguns dias para dentro do grupo, para ele estar disponível para bater papo, né? Para trazer mais informação, para escutar nossas perguntas, e aí vamos trocando a ideia para ir trabalhando durante a semana, para que na próxima segunda-feira a gente consiga avançar um pouco mais em direção a esse novo ciclo do orçamento. Tá certo, pessoal? Um bom dia para todos. E, mais uma vez, estamos construindo essa jornada do conhecimento passo a passo, juntos, e queremos, através do FP&A, do FNP, do Finanças e Prática, trazer conhecimento para todo mundo que tem sede de aprender, mudar o país pela educação. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado a vocês. Aula fantástica hoje. Obrigada, pessoal. Ótimo dia para vocês. Quem ainda não está no grupo, W Sobral aqui, não sei, entra lá, gente. Vamos lá.